Ser criança é bom demais, despreocupar com tudo que se faz, dar um pulo, um grito e uma risada, levar a vida bem vivida. Então estamos aí, gente, mais uma vez nos encontrando aqui às 9h30 da noite com a nossa conversa. Hoje nós vamos ter um educador, um contador de histórias, uma pessoa da nossa mais profunda admiração, um trabalhador com as crianças. E hoje nós estamos aqui no Dia das Crianças, né? Uma data destinada aí para comemorarmos, para lembrarmos que as crianças existem, né? Para dar uma atenção a mais, talvez, para algumas pessoas. E nós vamos trazer aqui o nosso grande amigo, nosso convidado dessa noite, Tião Rocha. Olha ele aí, gente. Está aí, Tião Rocha. Você me ouve bem, Tião? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Gente, Tião Rocha é o nome. Sebastião é o apelido. Ninguém o chama pelo apelido. Antropólogo, por formação acadêmica, educador popular, por opção política, folclorista, por necessidade, mineiro por sorte e atleticano por sina. Esse é o Tião Rocha, idealizador e diretor-presidente do CPCD, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, criado em 1984 em Belo Horizonte, e o idealizador e diretor-presidente também do Banco de Êxitos S.A. Mas esse S.A. me parece que não é sociedade anônima, não. Me parece que é Solidariedade e Autonomia, em 2008, também em Belo Horizonte. Boa noite, Tião. Muito bem-vindo. Boa noite. Uma grande honra receber você aqui, você ter aberto uma vaga na sua agenda para nos brindar a sua presença nessa noite. E eu gostaria de começar te passando a palavra para que você fale para as pessoas, sem dizer o que você faz, quem é o Tião Rocha? Te apertei? Fica difícil, né? Quem é o ser humano Tião Rocha? Ai, ai. É um aprendiz, né? É um indivíduo que fez a opção por ser um aprendiz e faz disso a sua missão de vida, né? Você aprender cada vez mais, né? Então, a esse exercício, a essa função, a esse ofício, eu me dedico integralmente, né, há muitos anos. Tião, eu estou aqui me segurando para não rir muito, sabe por quê? Porque eu assisti inúmeros vídeos seus. Eu escarafunchei sua vida toda na internet, procurei vídeo, assisti um monte de coisa, e eu sempre vi o Tião falando fácil, o Tião falando de muitas coisas que já realizou, contando muitas histórias. E é a primeira vez que eu vejo você encabulado quando teve que falar de você. Eu estou aqui me segurando. O Tião tímido, olha só, gente. Não, sou. Sim. Tenho muita dificuldade de falar nisso. É modéstia, né? Que legal. Tião, me fala então, fala para nós, então, vamos cair na sua praia, então. O que é o CPCD? CPCD é Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, é uma associação, né, da sociedade civil, sem fins lucrativos, e quando eu a criei há 36 anos, né, era uma associação, depois passou a ser chamada de ONG, de Organizações Não Governamentais, né? E é uma instituição que se dedica a aprender, né? Aprender. E ela tem como foco essa ideia mesmo de se pensar a cultura enquanto matéria-prima, né, da nossa atividade como educação e de desenvolvimento. E hoje é uma instituição estabelecida, com história, com
uma equipe grande de educadores, de profissionais formados, treinados em várias partes do Brasil e fora do Brasil, né? E que é uma instituição movida, né, que eu falo, por boas encrencas, né? Coisas que vale a pena você sair de casa, né, para você buscar o não feito ainda, né, o não aprendido, o não realizado. Então, a gente se dedica fundamentalmente a esse exercício, né, de fazer perguntas que nos tirem do lugar, né, do nosso lugar, em busca de respostas de coisas novas para as coisas velhas ou respostas novas para as coisas novas, né? E que a gente possa aprender e contribuir com esses aprendizados. Que coisa legal. Tião, eu queria mostrar uma coisa para você aqui e que você me explicasse. É uma teoria sua. Dá para você ver? Dá. O que é isso, Tião? Eu vi isso lá na página do CPCD e você falou sobre isso aqui, um copo. Como é que é isso? Na realidade, isso aí é a nossa última, a mais recente pedagogia que nós constituímos, que foi fruto das nossas observações e aprendizados ao longo do tempo, né? Em determinado momento, há uns 15 anos atrás, eu fui convidado para ser consultor de um projeto chamado Projeto Nacional da Juventude, pelo Ministério da Justiça, que era um projeto para atender a toda a juventude brasileira. E eu fui a Brasília e eles me apresentaram, né, o programa, que era uma exposição de 40 minutos em PowerPoint, um negócio tudo sofisticadíssimo na época. E naquele mapa mostrava-se, localizava-se onde estavam e onde viviam, né, e quem eram os jovens, os meninos e meninas de 15 a 25 anos no Brasil. Então, eles eram apresentados, né, por escolaridade, por renda, por natalidade, por cor da pele, grau de instrução, né, todos esses dados, né? E depois, um outro mapa, eles levantaram, e a pergunta era como é que esses meninos e meninas matavam ou morriam? Então, o que mais matava e o que mais levava à morte dos jovens. Aí vinha uma lista de coisas, né, ligadas aos crimes, a arma de fogo, arma branca, amarela, azul, verde, não sei o quê. E, né, depois vinha lá a lista das drogas, né? Cocaína mesmo e tal. Não tinha todas, né? Tinha lá aquelas que eram consideradas, né? Eu falo que lá, por exemplo, não tinha Big Brother Brasil, não tinha Banda Colapso, não tinha, né? Colapso não, né? Calypso. Colapso é quem escuta aquilo, que morre, que aquilo é droga pesada. Mas essas coisas não constavam, né? E aí terminava. Eles falavam, bom, esse é o diagnóstico que nós fizemos, e nós estamos montando um projeto para essa juventude. E aí eu pedi, falei, oh, companheiro, vira, né, o disco, põe no lado B. Ele falou, qual o lado B? Eu falei, o lado B, ué. Você não botou um disquinho aí no computador? Lado A, vira, né? Ele falou, não tem lado B. Eu falei, na minha época, todo disco tinha lado A e lado B. Ele falou, não tem. Eu falei, bom, o que é o lado B para você? Eu falei assim, o lado cheio do copo. Você me mostrou o lado vazio, né? As carências, o que leva à morte, o que leva ao assassinato, essas coisas todas. E naquele momento, eu falei assim, a mim não me interessa ficar olhando pelo lado vazio, olhar pelas carências, olhar por esse olhar que vocês... Quer dizer que vocês andaram 10 meses por esse país, pesquisando, levantando, diagnosticando, onde os meninos e meninas vivem, como vivem, quem são, e perguntaram para eles só como é que eles matam e morrem. Ninguém perguntou para eles como é que eles vivem, sonham, desejam o mundo e realizam, e se realizam. Aí o técnico lá falou assim, esse não é o objetivo da política nossa. Eu falei, ó. E aí caiu a ficha naquele momento, né, que nós fomos treinados a olhar para a nossa comunidade, para qualquer comunidade, como a gente olha para um copo com água, né? Se ele tem muita ou pouca água. Mas não interessa se tem muita ou pouca água, porque nós fomos treinados a olhar para o lado vazio do copo, né? E o lado vazio é o lado das carências. E aí nós viramos especialistas em medir carências, né?
e viramos mais ainda doutores em classificar as carências. Aí é carência porque é menino de rua, população vulnerável, é jovem em estado de risco, é poluição periférica, é assim, assado. E aí se estabeleceu para isso aí políticas que querem resolver questões dos vulneráveis, né? Daqueles que são os necessitados, né? Os carentes. E eles sempre são os outros, né? Nunca somos nós, sempre são os outros. E aí, como você olha como um lado vazio do copo, a solução é de levar de fora para dentro o remédio, a solução, porque você não sabe o que tem lá dentro. Não interessa olhar o que as pessoas têm. O seu interesse era medir o que falta para jogar. Então, as políticas públicas que são construídas, sim, elas não são transformadoras, elas são reformistas, elas se misturam aqui no consumo e vão embora. Isso nos levou a repensar e fazer uma revisão crítica, né, sobre os projetos sociais que foram construídos desde as décadas de 70 em diante. Praticamente todos tinham o mesmo objetivo. O objetivo era melhorar a qualidade de vida das populações carentes da Amazônia, melhorar o padrão de vida da população no interior do Nordeste, sempre distante, né? Sempre lá longe. E aí os caras saíam das universidades do Sul, maravilha, das instituições do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, para ir melhorar a qualidade de vida lá na Amazônia. Eu ficava me perguntando, até parece que a gente tem essa condição, né? O cara sair de São Paulo para melhorar a qualidade de vida na Amazônia. Eu falei, é muita prepotência, não é? E aí a gente percebe que essa ideia de olhar o Caranto, ela bate de frente com a ideia do que não é um projeto educativo, né? Que não trabalha, né, a relação plural entre diferentes, mas faz da diferença uma desigualdade. Então, daquele momento em diante, caiu a ficha, né? E nós percebemos que só fazia sentido o nosso trabalho institucional se nós pudéssemos chegar numa comunidade e olhar pelo lado cheio. Aí alguém me dizia, mas o lado cheio só não tem cheio, só tem um pouquinho. Esse pouquinho é para você, mas para aquela comunidade significa 100% do que eles têm. E é exatamente aí é que reside, né, a energia transformadora. O lado vazio, a gente mede, tem até indicadores para isso, chama-se IDH. Né? O IDH, que a gente mede de rua, de quarteirão, de casa, de estado, país, do mundo, ele mede as carências na economia, na saúde, na educação, na expectativa de vida. Eu falo, não me interessa medir o IDH, né? Me interessa medir o IPDH. O IPDH está nessa parte do copo. Muito ou pouco, não importa. Para isso é 100% que tem. Qual que é o IPDH que a gente consegue perceber em qualquer comunidade? Olha bem o que eu estou falando, em qualquer, hein? Sem restrição. É a capacidade de acolhimento, de convivência, de aprendizagem e de oportunidades. Então, se nós formos olhar uma comunidade a partir de um dessas dimensões, né, do acolhimento, da convivência, da aprendizagem, da oportunidade, você vai olhar o lado luminoso, né? Então, quando a gente vai trabalhar, e a gente estabeleceu isso como ação institucional do CPCD e todos por nós trabalhando, quando chegamos na comunidade, só nos interessa medir o lado cheio, né? E aí a gente criou um projeto de ação, né? Acolhimento, convivência, aprendizagem e oportunidade. É só botar um C cedilha, um tio, que nós já tínhamos uma ideia. E aí é convocar isso. Então, o outro passo não é só olhar, identificar, é convocar esse lado cheio para suas causas. Porque aí sim a transformação é de dentro para fora, né? Aí sim, o que vier de fora se soma, se junta, né, a uma ideia, a uma proposta, a uma causa que tem de dentro. E aí o que a gente fez foi juntar outras experiências, outras aprendizagens, né? E a mais importante disso foi que eu aprendi com os macuas, né, em Moçambique, que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia, né? Isso há 30 anos atrás, né, na década de 90, onde eu trabalhei na formação de educadores que trabalhavam com as crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra, né? E eu aprendi, né, na comunidade de Namalima, com os macuas, né, e com o seu Vicente, com o seu Antônio Silva, esse princípio. E eu falei, bom, é o que eu precisava de ouvir e aprender.
Então, o que eu faço é convocar a aldeia para que a gente possa cuidar de cada criança, né? De cada pessoa, e cuidar do nosso território, cuidar da vida. E aí, como é que a gente chama isso? Pelo lado cheio do copo, né? Cada um disponibilizando o que tem de melhor, seu lado luminoso, nós vamos juntar, né? Se junta luz, né? Se cada um der um pontinho de luz, nós não formamos só um monte de vagalumes, né? Nós formamos uma usina de luz transformadora de calor, de energia, né? Por isso é que chama-se a pedagogia do copo cheio, né? Pedagogia do copo cheio. Há alguns anos atrás, Tião, eu tive contato com o trabalho de um indiano chamado Amartya Sen. Ele, inclusive, foi prêmio Nobel de Economia em 1991. Mas o interessante é que ele não falava de economia. Ele falava indiretamente. Ele não falava de números. Ele enxergava as pessoas. E ele ganhou o prêmio Nobel porque ele revolucionou justamente essa questão dos índices que a ONU utilizava para medir o IDH. Então, ele ali falou assim que tem uma coisa fora de lugar aí, porque para as pessoas terem um desenvolvimento, precisa, em primeiro lugar, elas terem liberdade para fazer suas próprias escolhas. Se elas não tiverem escolha, a capacidade de exercer, né, de fazer as escolhas e efetivamente exercê-las, não haverá desenvolvimento humano. Você pode ter uma universidade, mas se você não puder escolher estudar e estudar realmente, você não vai ter liberdade, né? Você não vai ter desenvolvimento humano. Só que ele mexeu aí no IDH, e você colocou um P aí agora, ficou IPDH. Que P é esse, tio? É o Índice de Potencial de Desenvolvimento Humano. Potencial. Né? Que é potência, né? Então, quando a gente observa isso, quando você chega numa comunidade, né, e ela se envolve, se engaja de tal ordem, né, aí você percebe que ela começa a manifestar isso. A gente teve o resultado dessa experiência quando a gente teve um desafio no Vale do Jequitinhonha em 2013, final de 2013, que era de tirar do analfabetismo, né, 96,7% dos meninos que tinham estudado 8 anos nas escolas públicas. Esse é o resultado do CIMAB, né? Do IDEB, naquela época. E porque só 3,3% dos meninos que cursaram 8 anos nessas escolas conseguiram grau de suficiência. Muito então, baixo. O que a gente fez foi convocar essa aldeia, convocar principalmente as mães, né, dos meninos, formá-las como mães educadoras e outros jovens. Formamos um pequeno exército de 50 pessoas que aprenderam o jeito macua de abordar a comunidade, que é chegar de casa em casa e fazer 2 perguntas. Primeira, o que você sabe fazer que pode nos ajudar a tirar os meninos do analfabetismo, né? Os macuas só fazem essa pergunta. No Brasil, a gente tinha que fazer 2, porque a gente sabe, as pessoas falavam assim, eu não sei fazer nada, não. Quem tem que fazer isso é o Estado, né? A gente paga imposto, é por isso. Dá logo uma terceirizada e joga, né, encrenca na mão de outros. Aí a segunda pergunta é falar assim, não acredito que você não saiba nada que seja positivo, legal, não acredito, né? Nada de bom. Aí você mexe nos brilhos da pessoa. Aí ela fala, eu sei sim. Fala, o quê? Bom, o que ela fala não importa. Importa que aquilo que ela sabe e acredita que faz, isso, nós podemos usar isso para a gente alfabetizar uma criança? Então, esse foi um princípio, que preservar a vida e a ética valia tudo para salvar menino do analfabetismo. Esse projeto, na época, a gente chamava ele de UTI educacional, né? Uma UTI vale tudo para você tirar o cara da morte, não é isso? Reza brava, chado, sei lá, tudo, exame, ciência, tradição, superstição, vale tudo. Vale tudo, né? Desde que seja ético. Então, as pessoas iam. Então, nós íamos juntando aquelas coisas e transformava aquilo em elementos de alfabetizar, né? E foi um negócio fantástico, né? Porque nós estamos juntando coisas extraordinárias, né? Só para você ter uma ideia, a gente chegava nas casas, né, dos meninos e
com um monte de plaquinha e começava a botar, pedir autorização, obviamente, pedia para entrar na casa e começava a botar nome nas coisas. Né? Ali está escrito porta, janela, copo, prato, travesseiro, cadeira, chão, entendeu? E aí a gente começava, né? E aí a gente percebeu, né? E os meninos, depois, quando chegavam o nosso encontro na escola, a gente percebia que eles aprendiam 3 palavras novas a cada dia. Eu falei, opa, significa em 30 dias você aprende 90 palavras. Em 10 meses são 900. Eu falei, cara, até o final do ano você vai escrever uma carta para a namorada. Entendeu? Você já tem isso, você sabe. E era muito engraçado. Mexia com o interesse dele. E um dia, uma nossa educadora estava lá botando os nomes, ela falou assim, eu vou ali fora colocar o nome. Né? Aí ela chegou lá fora e botou assim, ela falou, vou botar, escreveu fogão, né? Tinha um fogão lá fora. Aí um velhinho chegou a cara na janela e falou, isso não é fogão, isso é fornalha. Ela falou, desculpa, então, fornalha, pronto, outra palavra. Então, a gente foi juntando coisas, né? Valia tudo. Outro dia, eu cheguei numa casa um dia de uma senhora e falei, e a senhora, o que a senhora sabe fazer? Ela falou, tia, eu não sei nada, não. Eu falei, estou precisando que a senhora nos ajude a tirar os meninos do analfabetismo. Eu também sou quase analfabeto, eu mal sei escrever meu nome. Eu falei, o que a senhora sabe fazer bem feito? Bom, ela falou, a única coisa que eu sei fazer bem aqui é biscoito. Eu falei, como é que faz aqui? Biscoito só faz? Ela falou, biscoito de goma. Eu falei, como é que faz esse bendito desse biscoito de goma? O da senhora é bom? O meu é ótimo. Como é que só faz? Eu pego 6 ovos, separo a gema, misturo, pego um prato, né, de polvilha e faço a massa, escaldo, etc, etc. Põe um sal, põe uma erva doce. Aí a massa fica bem molinha, põe no saquinho plástico, e aí depois a gente desenha as caraminholas uma forma untada, leva num forno quente e aço. E fica bom? Fica uma delícia, o povo adora. Eu falei, então nós podíamos dar uma aula disso para os meninos. Ela falou, como é que é a aula? Os meninos vão aprender a escrever, tudo só falou. Um prato de goma, mistura-se o sal, põe uma pitada disso. Ela falou, mas eu não sei escrever. Eu falei, não, eu escrevo, a senhora faz. Né? Os meninos contam os ovos, separa, aprende a contar, separar, e fazer o que você tem que fazer. Tudo bem? Tudo bem. Aí combinei com ela o dia e horário e estava indo embora. Aí eu voltei, né? Eu falei, minha senhora, eu esqueci de perguntar uma coisa da senhora. Como é mesmo o nome do biscoito que a senhora falou? Ela falou, a gente chama ele aqui de biscoito escrevido. Eu falei, minha filha, se o biscoito já é escrevido, ele pode escrever qualquer coisa, não pode? Ela falou, pode. Em vez de fazer caraminhola, ele pode escrever o nome, não pode? Ela falou, pode. Eu falei, então a senhora vai ter outra turma. Tem menino ainda que não sabe escrever o próprio nome. Então, você vai dar uma aula para eles também. Top. Então, ela foi contratada para dar duas matérias, a mesma aula para turmas diferentes. Né? Eu juntei a meninada que não sabia ainda nenhum nome. Falei, meninada, é o seguinte, só vai comer biscoito quem escreveu o nome. Pronto. Não mais nada, não. Tem menino bobo, mas não, né? Bobo sou eu. Né? Os meninos santistas viram assim, Antônio. Então, né? Um dia eu cheguei lá, numa prova, tinha avaliação no final, estavam os meninos tudo comendo lá e tal, eu cheguei atrasado. Eu falei, gente, né? Todo mundo fez, todo mundo acertou e tal. Ela falou, não, todo mundo fez, foi legal. Aí tinha um baixinho no canto com a cara ruim. Eu falei, baixinho, você errou, né? Ele falou, errei nada. Eu falei, por que está com essa cara ruim desse jeito? É porque eu chamo José e ele ali chama Washington. O cara comeu 4 letrinhos, o outro comeu um palavrão desse tamanho. Eu falei, meu Deus do céu. Se você chamasse Ari... Por que você não escreveu o seu nome completo? Eu não sabia que podia. Eu falei, meu filho, pode escrever o nome completo, o nome do pai, da mãe, do papagaio, do cachorro. Vai comer biscoito até as coisas melhorarem, entendeu? Até a Maria voltar da lenha. Quer dizer, nós fomos juntando coisas, nós tínhamos tantas coisas que nós conseguimos, né, tirar todos os meninos desse nível. Então, saíram, no final de 2 anos e meio, não tinha mais nenhum menino analfabeto, eram todos suficientes. Eu falei, o desafio agora é te dar um salto de qualidade. Nós não temos que produzir crianças suficientes, nós temos que produzir crianças excelentes. Então, nós temos que sair de uma UTI educacional para uma
comunidade educativa, uma cidade educadora. E isso foi o caminho de convocar a aldeia. Continuamos convocando e transformando todos os espaços públicos e privados, né, em espaços de aprendizagem. E aí nós conseguimos. E aí, em 2006, Araçuaí, né, lá no Vale de Jequitinhonha, esteve entre as 4 cidades do mundo, né, consideradas as mais inovadoras cidades educadoras do mundo, né? E foi reconhecida isso no 9º Congresso Mundial de Cidades Educadoras, em Lyon, na França. Estavam lá 10 cidades, e tinha lá os prefeitos todos, né? E era só cidade miudinha, sabe? Só coisa pequena. Era tipo assim, Barcelona, Santa Fé, Helsinki, Bucareste, né? Medellín, Bogotá, né? E Araçuaí, que eles nem sabiam falar o nome direito, estava lá no meio. E eles falavam assim, mas como é que é isso que vocês estão fazendo lá? Eu falei, isso é uma comunidade, a aldeia se juntou para fazer isso. Eu falei, mas não tem prefeito aqui? Cadê? Não, eu falei, não, porque isso aqui é um projeto de política pública não governamental. Eles falaram, mas tem isso no Brasil? Eu falei, minha filha, no Brasil tem cada coisa que até Deus duvida. Entendeu? E aí, essas pessoas ligadas a essa experiência, né, ligados à ONU, Unesco, etc., depois, e líderes da Fundação Avina foram para Araçuaí, rodaram para lá, conversaram até com as pessoas da comunidade, e um dia fizeram uma avaliação e falaram assim, Tião, olha, a gente percebe como é que as pessoas se envolveram. A gente não consegue falar com palavras nossas o que significa, como é que é. Aí, lá, depois de muita conversa, alguém disse assim, não, a gente podia, vamos dizer o seguinte, o que se conseguiu aqui nessa comunidade é o que os americanos chamam de empowerment, né? Que é traduzido como empoderamento comunitário. Eu falei, não, aqui não é empoderamento, não. Aqui chama empodimento. Né? Quer dizer que nós pode? Nós pode. Se todo mundo entendeu, a concordância nós vamos resolver depois. Né? O que é nós pode? Nós pode é essa ideia da potência. Nós temos a potência de fazer. Então, né, a gente... o lado... Como é que... Aí, para voltar ao assunto e concluir. O lado cheio do copo, né, você mede esse IPDH por esse empodimento, essa potência, que é a capacidade das pessoas quando elas sentem o seguinte, nós podemos. Né? Então, a gente criou isso em 2006. E eu gosto de explicar que foi antes do Barack Obama, tá? Porque o Barack Obama fez a campanha dele em cima do weekend. Eu falo, nós já inventamos o weekend nosso muito antes, então não vem com plágio, não, porque o povo tem mania de copiar os americanos, mas ele deve ter mandado alguém aqui, copiou e levou para ele, né? Certamente. Só que pagar os royalties. Com toda certeza. Ele mandou um espião lá para Araçuaí e aí saiu de lá aprendendo. E sim, nós pode. Nós pode. Então, percebeu? Nós pode é isso. É quando você pega no IPDH, no lado luminoso das pessoas, de uma comunidade. Legal. Ô, Tião, tem um amigo nosso aqui que está falando uma coisa aqui, chama Luiz Trópia. Não sei se você conhece esse moço. Luiz Trópia. Ele falou assim, olha... Deve ser um confrade, né, não? É, ele mesmo. Ele escreve assim, foi Tião que me mostrou o caminho de optar por pesquisar e resgatar o que fez e faz parte da cultura da comunidade na qual estou inserido. Ou seja, o folclore lúdico é não pesquisar um fato folclórico só pela exuberância e excentricidade. E ele trabalha com brinquedos pedagógicos, né, lá em Belo Horizonte. Tião, Luiz Trópia é uma grande figura, né, um sociólogo da melhor qualidade, tive o privilégio de conviver com ele durante muitos anos, trabalhou no SESC, eu trabalhava no SENAC, e nós fomos companheiros da Comissão Mineira, somos vizinhos em Santa Teresa, né? Nos encontramos algumas vezes nas caminhadas aí na Andradas, né? E a gente sempre brinca, né? Assim, nós nos chamamos de confrades aí, né? Para te falar sempre, fazer parte de uma confraria, né? E é uma pessoa que tem a maior admiração, o maior carinho, é
uma pessoa que leva muito a sério, que fez um trabalho muito bonito, né, com essa área da cultura popular quando esteve no SESC, né, e depois disso, né, e é um pesquisador da mão cheia, né, grande figura. Sim, com certeza. E ele já esteve aqui conversando conosco também, Ah, é? nessa conversa 9h30, Boa que prosa, está né? lá, tá lá no nosso canal. Deixa eu fazer um merchan aqui, Tião, fazer um merchandise aqui. No nosso canal, Vinícius Cabral, Vinicast, tem todas essas conversas nossas aí com Rubim do Vale, com Wilson Dias, inclusive o Rubim está aqui nos assistindo, com o Tião Rocha vai estar a partir de amanhã também lá no nosso canal do YouTube. Então vão lá, gente, depois que acabar aqui, por enquanto não. Depois que acabar aqui, vão lá, Vinícius Cabral, Vinicast, e se inscrevam lá no nosso canal. E aqui, Tião... O Rubinho é meu afilhado, né? É mesmo? É. E eu não sei se ele te fala isso, mas se o Rubinho é essa figura extraordinária, esse músico, talento, eu me sinto muito responsável por isso. Ah, você que é o culpado, então. Não, eu sou um dos culpados. Não sei se sou o único, mas porque o Rubinho, eu conheci, ele era estudante da Escola de Minas, em Ouro Preto, fazia um curso de engenharia. Estava lá no primeiro ano, não saía do primeiro ano nem a pau, porque não estudava nem um pouquinho, porque não passava em cálculo. Porque ele ficava o dia inteiro tocando viola. Ficava na República tocando, né? Violão, cantando, né? E aí não aprendia cálculo de jeito nenhum, né? Um dia eu falei com ele: ô Rubinho, larga esse negócio para lá, larga essa escola de Minas, vai tocar a sua viola, né? Que você é um violeiro da melhor qualidade e tal. E eu acho que ele escutou isso, né? Graças a Deus. Que bom, né? Com certeza nós ia ter um péssimo engenheiro, né? Mas nós tivemos um músico excepcional, um ser humano. Excelente cantador. Né? E que eu tive o privilégio de ser padrinho de casamento dele, e somos amigos, admiro muito. Né? E essa música, Ser Criança, ele ofereceu para o projeto Ser Criança de Curvelo, logo quando ele compôs, há muitos anos. Estou muito feliz. Que legal. Tem mais gente aqui, Tião, se você me permite, eu vou ler um pouquinho aqui, olha. Vai lá, fique à vontade. Kevin Figueiredo, aqui de Governador Valadares, está falando: Tião Rocha é incrível. Pude conhecer ele e o seu trabalho através de um trabalho realizado pela Renova, com jovens do território da Bacia do Rio Doce. Nós temos aqui também a Jandira Canguçu, que é uma das responsáveis pelo projeto CEIA, lá em Pavão, faz um trabalho maravilhoso lá com crianças e jovens também. Quero mandar um abraço para ela também. E já fica desde já, Jandira, um convite para nós conversarmos aqui também, viu? Quero você aqui na nossa conversa das 9h30. Nós estamos aqui com o Rubim do Vale, falando: valeu, Vinícius, bom ouvir Tião Rocha através da conversa das 9h30. Ele está te ouvindo aqui. De Leila Portes está aqui também, Maria Portes. Quem está aqui é José Moreira de Souza, falando: e o biscoito de peta? É isso mesmo? O biscoito de peta. Peta é mentira, né? Mentira. Aquele negócio, você come, tem gosto de nada, fala, então, é peta, né? É peta. Biscoito de peta. Esse é o da né? Professor Moreira. Moreira é o nosso médico. Eu chamo ele de professor Moreira, que ele é um Google em pessoa, não é nem um dicionário, não é enciclopédia, não, ele é o Google em pessoa. É o mestre de todos nós, e eu tive o privilégio, né, de tê-lo como companheiro na época que eu estive à frente na presidência da Comissão Mineira de Folclore, né? Então, ele foi meu braço direito, esquerdo, foi a cabeça, foi tudo, né? E era muito interessante, porque a gente fazia isso, e o nosso tesoureiro era o franciscano. Você imagina, né? O cara ia mexer com dinheiro, fazia voto de pobreza, que é o Frei Chico. Nós estamos ferrados, né, Moreira? Não vai ser jeito. Né? Mas foi uma época fantástica de poder trabalhar com ele, e depois, junto com ele, e acompanhar o trabalho que ele faz na comissão, com essa turma nova toda. É um lutador, é um cara assim que eu tiro meu chapéu, respeito o tempo todo, uma admiração. Né? É meu irmão de ideais. Né? A Edileila está falando aqui: professor Moreira é único. Não, eu queria te perguntar uma coisa, já que nós falamos em professor Moreira, nós estamos falando em professor,
Para você, dentro da sua ótica de trabalho, existe diferença entre professor e educador? É diferente uma coisa da outra ou é a mesma coisa? Tem diferença. Tem, e eu demorei um pouco a descobrir, né? Não sei se eu demorei um pouco, né? Eu acho que foi preciso eu vivenciar todas as etapas de ser professor, e eu fui professor, né? Em todos os níveis, né? Do ginásio até a universidade, até a aula na pós-graduação, etc, etc, etc. Né? Só que você vai experimentando, vivenciando essa experiência, em determinado momento ela explode, né? Ela brota em você. E comigo acontece isso, né? Os americanos chamam isso de insight, nós chamamos de clarão mesmo, né? Não sei se você tem isso, mas de vez em quando você tem um clarão que te muda radicalmente a sua vida, os seus caminhos, né? Te fala assim, pronto. E comigo aconteceu isso, né? Eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, em determinado momento eu tive esse clarão, cheguei na universidade falando, olha, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. O que aconteceu, tio? Falei, a partir de hoje eu quero ser educador. Eles falaram, mas é a mesma coisa, professor e educador são sinônimos. Falei, não são coisas diferentes. Né? Qual que é a diferença? Falei, a diferença é que o professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende. Né? E eu acho, né, que eu estou passando da hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e não é por nada não, mas acho que essa universidade podia fazer o mesmo, né? Porque nós estamos aqui fechados das quatro paredes, o único assunto que eu escuto aqui é eu te cito e tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese que ninguém lê, né? Porque a gente não tem mais paciência de ficar ler a tese que nós escrevemos para nós mesmos. E todos se excitam, né? Por causa disso. Isso, não é? Todo mundo. Cheio de pé de página. Né? E aí, eu comecei a falar disso no colegiado, da congregação, no departamento, no conselho, etc. E incomodava muitas pessoas. Em determinado momento, eu percebi, né? Caiu a ficha, né? Que eu estava no lugar errado. A universidade, ou aquela universidade, ela não queria aprender, ela queria só ensinar. Né? Então, ela não queria educadores, ela queria professores. Aí eu fui ao lugar certo, né? Que chama-se departamento pessoal. E falei para o chefe do departamento que eu queria sair. Aí, para minha surpresa, ele falou, mas você não pode sair daqui. Eu falei, por quê, companheiro? Porque ninguém nunca saiu, nenhum professor nunca pediu demissão daqui. Né? Eu falei, mas como é que a gente faz para sair daqui? Eu falei, só com o pé na cova. Eu falei, mas antes? Ele falou, antes não tem nem jeito, eu nem sei como é que a gente vai mandar o formulário para o MEC. Isso é uma questão de formulário, né? Nós vamos fazer um aqui agora. Foi um prazer conhecê-los, foi bom enquanto durou, sei lá. Fui. Isso tem 40 anos, né? E foi exatamente a partir daí que eu percebi que eu precisava de construir um outro caminho. É o caminho, né, da educação, de ser um educador. E o educador é aquele que aprende. Por isso que eu falei desde o início que eu sou um educador por opção, é porque eu sou um aprendiz permanente. E aprender está fundamentalmente nesse trabalho. Né? E e aí, na prática, eu aprendi que, né, essas coisas são diferentes. Assim como professor, educador, assim como educação e escolarização, não são a mesma coisa. Um é fim, a outra é meio. Né? Os meios a serviço do fim. As pessoas nasceram para serem educadas. A escola deveria ser uma etapa fundamental nisso. Então, ela tem que cumprir essa função. Se não cumpre, ela tem que mudar de ramo. Mas educação é fim na vida de todos nós, porque é algo plural, que acontece quando duas pessoas estabelecem uma relação de troca, de aprendizagem, né, de trocar o que tem pelo que não tem. Então, foram essas questões que me determinaram o caminho que eu vim seguindo nesses anos todos e dentro dessa instituição guarda-chuva que é o CPCD, né, que se dedica a isso. Tião, e nesse caso, a sua filosofia de trabalho, o CPCD, vocês não são combatidos pela escola regular que não compreende vocês? Vocês não encontram um opositor aí, não? Muito, muito. Incomoda demais. Não é? E eles Os gestores incomodam a eles demais. Tá?
né? Então, eles sempre tentaram, né? Hoje menos, né? Mas sempre tentaram desqualificar, entendeu? Mas você atrapalha muito, Tião. É, mas a minha questão eu percebia, entendeu? Que eu não era contra, eu não tinha que discutir isso com eles, né? Sabe? Eu tinha um compromisso de aprender e aprender com as comunidades que eu estava vivendo. Então, as escolas, se pudessem não atrapalhar, né? Mas atrapalhavam. Algumas perceberam, né, que elas começaram assim, a refletir as suas práticas a partir da nossa prática e a perceber que elas podiam mudar. Hoje eu percebo isso, quer dizer, eu sou chamado, né, para ir falar sobre esse projeto, sobre essa experiência, né, para a escola, para a universidade, para projetos, tudo que você possa imaginar, governamentais e não governamentais. Né? Na maioria das vezes, eles querem falar, está vendo? Isso aí é uma opção, sabe? Como se fosse assim, isso é uma alternativa, isso é um paralelo. Isso aí como se fosse assim. E eu quero dizer para eles o seguinte: isso aqui não é alegoria e adereço que eu estou fazendo, não. Eu estou discutindo é samba enredo, cara. Entendeu? Eu estou falando essência, educação. Né? Porque nós provamos há 36 anos que é possível, sim, fazer educação sem escola. Né? Que é possível, sim, fazer boa educação em qualquer lugar, inclusive debaixo de um pé de manga, que foi o primeiro projeto nosso, o projeto Sementinha, a Escola debaixo do pé de manga, que sistematizou uma pedagogia, que ganhou todos os prêmios nacionais, internacionais, etc, etc. Né? Mas o que a gente aprendeu, e aí que está o ponto doce, né? Que a gente pode fazer educação em qualquer lugar, mas é impossível fazer boa educação se nós tivermos bons educadores. Só bons educadores produzem boa educação. O contrário é verdadeiro. Quem que é o bom educador? E é esse indivíduo, homem ou mulher, essa pessoa, é que a gente tinha que formar. A gente percebeu que eles não estão sendo formados nem pela universidade, nem pelos cursos de formação, de magistério, que seja. Mas que nós podemos formar os educadores onde estivermos, para que eles, junto com a sua comunidade, possam construir o projeto educacional que é o melhor para aquele lugar. Então, esse educador é o que a gente faz. A gente investe na formação disso. Não é? Então, isso que o nosso amigo lá de Valadares estava falando, do trabalho que a gente vem com os jovens lá na bacia do Rio Doce, a partir de Barra Longa, é exatamente isso. É convocar as pessoas, formar os educadores para que a gente possa se transformar nesse lugar. Né? E é construir a partir deles. É um projeto educacional extraordinário. Né? Agora, tem escola no meio? Tem, se ela quiser entrar. Se não entrar, não atrapalha. Não. Porque não é ideia nesse sentido formatado e tal. Essa ideia, ela está derrotada há muito tempo. Ela existe porque ela se mantém. Né? A escola formal que nós temos, ela está pronta desde o século XVI, né, Vinícius? É a escola formal, né? Quer dizer, ela é formal, né? Ela é formal, entendeu? Não é? Ela mantém um cadáver. Quer dizer, se você imaginar, ela está estruturada numa lógica fechada em 4 paredes, em currículos, em cargas, estabelecendo matéria com disciplina, com rigidez, com uma estrutura pronta e fechada e acabada. Né? Imagina os que vão entrar na escola ano que vem. Mas parece que isso... Olha, está pronto. Oi? Mas olha só, mas parece que isso está tendendo a se intensificar e não transformar. Como é que você vê solução para isso? Tem. O que a gente percebe é que esse modelo é falido. Entendeu? O que a gente percebe é que aonde efetivamente, aí vem o movimento dos pais, de organizações de pais, procurando uma escola dentro de padrões que beneficie a formação dos seus filhos, que seja o que leve outra consideração. Existem experiências hoje significativas, não a ponto de transformar, porque é um modelo muito fechado, não é? De escolas, principalmente escolas públicas, que ousa fazer isso. Por quê? Porque ela vai bater de frente contra um sistema que está pronto. A escola existe para atender o sistema. Você imagina se alguém amanhã vai sair, qualquer governador, um prefeito desses que vão ser eleitos, fala assim: meu projeto é de construir 3 escolas aqui no bairro Betânia.
ou lá em Santa Teresa e tal. Não. Todo mundo vai achar ótimo. Né? Como é que vai ser a escola? Está pronta. Ele já tem um desenho do prédio, o número de carga horária, o número disso, o número de professores, das matérias. Os alunos não interessam se é da Betânia, se é de Santa Teresa, se é do São Geraldo, se é da Zona Rural, não importa. Essa escola está pronta desde sempre. Por isso que né, essa crítica que se faz, que ela parece muito mais uma fábrica, né, linha de produção, né, que atende escala, que tem horário para começar, para terminar, e tal, 50 minutos, ou ela parece uma cadeia, porque ela está toda ela enjaulada, enquadrada dentro de normas, de princípios e normas disciplinares, ou ela parece um quartel hierarquizado de comandantes e tal, né? Antigamente era pior, eu tinha até delegacia de ensino, ou então ela era um hospício, né? Delegacia de ensino é ótima, né? Não é? Já começa a marginalizar por aí, né? Uma menina, recentemente, né, do projeto nosso, ela falou assim, ano passado, né? Estou voltando de férias, né? E a professora disse que vai dar uma matéria sobre o semestre passado. Eu esqueci tudo. Falei, como esqueceu? Ele não esquece, não. Eu falei, esqueci. E ela falou que vai dar nota, vai valer nota. Eu falei, o que, por exemplo, que você acha que você esqueceu? Ah, tem umas coisas aí, por exemplo, que eu não tenho ideia. Pegou lá no papel, tem um negócio chamado hectômetro, né? O que é isso? Se isso cair na prova, eu não sei. Eu falei, minha filha, você sabe o que é metro? Sei, me mostra. Aí ela mostrou. Você sabe o que é quilômetro? Sei. Como é que é quilômetro? Ela contou. Sabe o que é centímetro? Ela falou, sei. Então, pronto. Você não precisa de mais nada para viver, não. Ninguém vive, né, para medir distância, além de centímetro, metro, quilômetro. Você vai viver a vida inteira mais 15 dias. Ela não vai te perguntar isso, não? Por que não vai? Ela falou, porque ela não é besta. Eu falei, se perguntar, eu falei, eu aposto com você que não. Aí, passados uns dias, ela chegou perto de mim e falou, Tião, a professora perguntou, tá? Eu errei, tá? E a culpa é sua. Eu falei, estou culpado mesmo. Né? De uma imbecilidade, estou dentro. Como é que uma pessoa sai de casa para ir perguntar para outra que saiu de casa também para transformar o mundo, para passar o mundo ali? O que é um hectômetro? Sabe qual é a importância disso no curso de matemática pura? Zero. Nenhuma. Imagina um menino de 9 anos. Quer dizer, se um lugar ainda fala isso, é por isso. Esse que é o problema. Né? A nossa sociedade, a nossa comunidade, por falta de experiência de viver projetos alternativos, quando se fala assim, essa escola não é boa, tem certeza que não é boa. Tanto não é boa, porque ela é pichada, eles derrubam a escola, os meninos saem da escola, abandonam antes do tempo, né? Porque ela não cumpre sua função social. O que eu ponho no lugar? Eles não sabem. Eles não sabem, porque a gente não testou essa possibilidade da participação da nossa comunidade, estabelecer os nossos conteúdos. Os exemplos mais próximos que nós tivemos foram 2, 3 anos atrás, os jovens do segundo grau, um movimento que começou nas escolas de segundo grau de São Paulo, espalhou, que era Ocupa a Escola. Os jovens ocuparam a escola e ficaram lá fechados, sem aula, né? Conversando entre si, né? Com um padrão assim, de comportamento 10, sem nenhuma coisa estragada, sem quebrar nada, sem nenhuma coisa. E eles faziam assembleias discutindo, né, o que eles queriam. Eu fui convidado para ir em 3 escolas diferentes para conversar com os jovens. Eles me falavam assim, Tião, nós não queremos esse negócio de Enem. A gente gostaria muito que tivesse filosofia. A gente queria poder falar de arte na escola. A gente queria falar de cultura popular. Você podia dar uma aula de cultura popular, porque a gente nunca teve uma aula, coisa que vale a pena. A gente queria conhecer a cultura brasileira, sabe, de fato, né? E agora não, nós temos que fazer um monte de matéria, entender, para preencher determinados, para ver se a Prova Brasil, se o Enem, se o IDEB, essas coisas que atendem aos interesses dos políticos da economia, né, funcionam. Só que os pensadores, os gestores,
não estavam atentos e não estão interessados naquilo que os jovens querem. E aí eles continuaram fazendo escolas, né, do mesmo jeito. Né? E aí eles inventam, vão fazer assim, com assado e tal, mas, no fundo, né, continua a mesma alegoria, só o samba-enredo continua o mesmo. A alegoria e o adereço é que vai mexendo. Mas está quebrando, sabe? E vai quebrar. Mas isso nesse país. Mas na Dinamarca já quebrou há muito tempo, bicho. Os muros, as paredes e o jeito de ensinar e de aprender. Na Coreia também. Entendeu? Em vários países que cuidam da educação, eles já pensaram isso. Não. Há experiências muito significativas no mundo. E no Brasil há experiências muito isoladas, né, que estão fazendo. Não. Mas é pouco, realmente é pouco. Então, é aqueles defensores desse modelão, entendeu? Não importa se os meninos estão aprendendo ou não aprendendo, o modelo ele existe, quer dizer, essa lógica, né, de escala, de preencher, não. Isso vai ter, né? Vai ter, infelizmente, tem, mas nós vamos vai ter que mudar. Né? Eu acho que espero que a pandemia nos ajude a repensar o modelo de educação, que educação nós queremos para nossos meninos, nossas gerações. Eu acho que essa é a lição que a gente tem que tirar da pandemia. Senão a gente não aprendeu nada com isso. Quando eu escuto o cara do Conselho Federal de Educação dizendo os meninos vão perder o aprendizado. Perder o aprendizado? Isso é demência, né, bicho? O que você aprendeu, você perde? Gente, isso é demência. Não tem nada. Esqueceu o quê? Por quê? Quer dizer, o que a gente precisava de estudar hoje, não aprender hoje, trazer para a pauta, é discutir essa questão, né? Proximidade, é de empatia, de solidariedade, do cuidado consigo e cuidado com o outro. Né? Existem movimentos nisso. Por exemplo, né? O cara mais importante no mundo hoje, no mundo, quem que é a maior liderança mundial hoje do ponto de vista intelectual? Né? Eu morro de inveja, vou ter que falar isso, porque o cara é um argentino. Não. Eu morro de inveja. Né? Com os argentinos, eu adoro competir com eles. Futebol é uma maravilha, mas os caras têm um papa. Tem um tal de papa que está revolucionando esse mundo, né? Esse papa, para mim, ele fecha. E ele colocou duas coisas fundamentais que iam ser realizadas já, fruto de um processo que ele vem amadurecendo há algum tempo com lideranças mundiais. Primeiro, em abril, seria a discussão de uma nova economia, a economia de Assis, baseada em Francisco de Assis, né? No Papa, que seria realizada com jovens até 35 anos para repensar, né? Como é que a gente faz a economia de Francisco, a economia de Assis, versus a economia de Davos. Não, que penso essa lógica, esse modelo capitalista que deu no que deu. E em maio ia haver o primeiro encontro a nível mundial que foi pensado por lideranças de várias partes do mundo, inclusive supra-religiosas e religiosas, de todo mundo, que era o Pacto Educativo Global, de uma educação fundamental para todos, onde a gente pudesse romper com essa lógica de uma educação que exclui. E eu fiquei muito feliz porque ele usou como convocatória para esse pacto aquele princípio que eu aprendi lá com os macuas em Moçambique há 30 anos, que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. É convocar a aldeia para não perder nenhum menino. Então, isso é possível? Né? Então, isso hoje é um desafio. Né? Mas eu queria ainda conhecer, sabe? Um prefeito, um governador, um presidente, que colocasse isso na pauta. Olha, que aqui nessa cidade nós não vamos perder nenhum. Os meninos que estudarem nas escolas da cidade, a gente não perde um. Nós vamos garantir que todos aprendam no seu tempo, no seu ritmo, tudo que eles precisam para viver bem. Não é para passar no Enem, não. É para serem gente do bem, ética, solidária, sabe? Com trabalhabilidade, com capacidade de fazer as coisas. Não é para ser rico. Não, isso é outra lógica do capitalismo, nos enganou perfeitamente. Então, ela faz um processo de exclusão. Mas é para ser gente digna. Quer dizer, isso é possível? É. Como é que a gente faz isso? Não é complicado, né?
Falta parâmetro. Não, não falta. Nós temos 2, 3. O primeiro, a Carta da Terra. Se todas as escolas trabalhassem os seus conteúdos baseado na Carta da Terra, nos 16 princípios que estão aprovados, assinados e assumidos por 185 países, inclusive o nosso, que foram debatidos por mais de 10 anos, por mais de 5.000 pessoas e instituições, né? Que são os 16 princípios que norteiam o nosso jeito de viver, né? Nesse território, na nossa casa, na Mãe Terra, na Irmã Terra, como diz a Laudato Si do Papa Francisco. Se a gente vivesse isso, mudaria todo o sentido. Entendeu? Porque nós íamos viver para viver como humanos, viver bem. Né? Quer dizer, agora, enquanto houver uma lógica, né, que existe um lucro que você tem que fazer, se impor ao outro, né, por vários motivos, e o outro é transformado, o diferente é transformado em desigual, pronto. Agora, a escola contribui com isso? Claro. Ela produz isso o tempo todo. Entendeu? Então, ela e a sociedade geral precisa produzir educação. Não pensar que isso é um projeto de escola. Não existe essa escola. Ela é incapaz de sozinha produzir o cidadão que nós precisamos construir para viver no século XXI, cara. Né? Que não é o século da escala, é o século da complexidade. Entendeu? A pandemia nos mostrou que não adianta você fazer isso em escala, não. Nós estamos vivendo a complexidade da vida. Os parâmetros mudaram. Né? Aquele papo que meu pai dizia, minha mãe fazia, meu filho, né, vai tomar conta da sua vida, né? Vai mexer conversar com gente estranha, né? Vai mexer com a vida alheia. Não. Não, hoje não existe alheio, não, bicho. Meu vizinho é fundamental para mim, porque nós dois podemos garantir uma qualidade de vida que a gente tem, nós podemos trocar a nossa possibilidade de cuidados. Né? Quer dizer, hoje você tem essa lógica, né, da empatia, do cuidado. Então, não existe nós temos que quebrar paradigmas, práticas, pequenos nadas que nós fomos incorporando. Né? E eu acho que, nesse momento, isso é um desafio. Mas isso incomoda muita gente, obviamente. É dúvida. Rubinho, a Edileila está falando aqui, que maravilha ouvir isso no Dia da Criança. Olha que legal. Né? Que época maravilhosa de a gente ouvir isso. E eu queria falar em criança, Rubinho. Nós aqui em Valadares temos um índice altíssimo, já foi mais alto, graças a Deus caiu bastante, de morte de jovens assassinados, justamente nessa faixa de 14 aos 22 anos. Acontecia demais isso aqui em Valadares. O Valadares já foi dos maiores índices nacionais com esses números. Eu queria saber de você, se você perde muitos meninos aí para esse tipo de evento social, que é o tráfico de drogas, que é a prostituição, a marginalidade, você perde muitos meninos aí para esse inimigo? Não. Não perco. Por uma razão muito simples. Quando você vai trabalhar, quando eu tenho essa situação, né, eu sei que ela é real, ela é um fato, né, uma ameaça permanente, mas também é um desafio. Né? Então, tudo aquilo que te ameaça também te gera oportunidade de você produzir um desafio. O que eu faço sempre, nos lugares onde eu trabalhei e trabalho até hoje, né, é fazer uma leitura mais densa possível da cultura dessa comunidade. E a cultura, né, sabe disso, é uma palavrinha enjoada, porque ela pode dizer muita coisa, e muita coisa significa dizer nada, né? Cultura é tudo aquilo que o homem acrescentou à natureza. Utilidade zero. Vamos fazer um projeto de cultura na escola. Aí chama o pessoal da arte. Quer dizer, aí cultura vira expressão, né? Então ela começa ou do amplo demais, do estreito demais. Ou então talvez fala assim, isso é um problema cultural. Né? O dia que você escutar, falar, Valadares tem um problema cultural, é porque ninguém quer resolver. O problema cultural é por debaixo do tapete, a gente empurra para lá, né? Porque problemas culturais
envolve soluções culturais, como ninguém sabe que diabo é isso. Só que cultura é a matéria-prima dessa lógica. Então, eu precisava de pegar na cultura. Só que a cultura são os saberes, os fazeres e os quereres das pessoas. Eu preciso de aprender com elas. O que elas sabem? Como é que elas trazem, da onde elas vêm? E não importa da onde elas vêm, importa o que elas trazem da sua experiência já vivida. Então, isso é o saber. Não importa se o menino tem 7, 17, ou 37, ou 77. Né? O que elas fazem para responder às suas necessidades? Como é que elas usam a sua cabeça e as mãos e usam, né, seu tempo para responder às suas necessidades, suas capacidades, né, para fazer? O que ela quer? O que ela deseja? O que ela sonha? O que ela almeja? Então, perceber isso, fazer essa leitura, é uma leitura densa. Né? A cultura, né, que é esse desenho, ela é pública, ela é notória, ela é palpável, mas também ela é microscópica. Né? Foi isso que a antropologia me ensinou. Né? Uma leitura cultural é ler tudo isso, que é essa parafernália, tudo que é claro, que eu preciso de todos os eventos, etc., mas também aquilo que é microscópico. Né? Então, o Goethe dizia isso, né? Que ele falava, um bom antropólogo, eu falo, um bom educador, né, social, um bom interventor social, é aquele que, no seu trabalho, no seu campo, ele consegue fazer uma leitura tão significativa do outro que um dia ele é capaz de diferenciar a piscadela de piscadela. Tá? Esse é o ponto do doce. Por quê? Porque piscar os olhos, que é piscadela, todo mundo pisca, né, bicho? É natural que a gente pisca. Né? Se a gente não piscasse, a gente tinha problema de cegueira. Então, é por isso, pelo lubrifica os olhos. Então, só que a gente não se dá conta que pisca. Então, isso é aquilo que é público, é notório e tal, mas também é microscópico. Né? Mas quando é que você percebe diferenciar piscadela e piscadela? É quando você joga truco, né? Aí você sabe que o cara tem um 6, né? Ou então o que acontece na escola, não em casa. Menino, cadê o dever que você ficou trazer hoje? Ô, professor. Não trouxe, né? Eu estou ferrado, não falou nada, não. Mas tem aquela outra piscadela, fatal e tal. Rapaz simpático, moça bonita. Vai dar um passeio lá Está em Valadares, né? Vai dar um passeio lá na ilha, não é isso? Lugar agradável, de repente cruza o rapaz simpático com a moça, ó. Pronto. Né? Se vier um igual e oposto, é um discurso pronto. Posso vir? Pode chegar junto? Pode, demorou, pronto, acabou. Né? É uma cantada elaborada, sofisticada. Então, essas piscadelas são fundamentais. Essa leitura é importante. Então, se a gente não faz isso, é complicado. Eu tive que aprender isso na marra. Entendeu? Na marra. Porque é quando você aprende fazendo. E eu aprendi isso quando eu era professor. Eu dava aula de história moderna e contemporânea em Belo Horizonte, e dava aula no Instituto Padre Machado, dava aula no Promove, dava aula na PUC e dava aula no Instituto Alcida Fernandes e tal. História moderna e contemporânea. Era daquele professor de 7 da manhã às 11 da noite, né? Professor pega ônibus, pega táxi, sai correndo para dar aula. Então, eu dava esse conteúdo. Esse era o Sebastião. Hein? Esse era o Sebastião. Esse era. Esse era o outro. Era o professor Tião Rocha. Né? E aí... Professor Sebastião. Então, eu andava com a cadernetinha na mão para ver onde é que eu vou dar aula hoje, onde é que eu vou dar aula amanhã. Né? E eu dava aula no Alcida Fernandes, e aí toda vez que eu olhava na minha agenda, eu falava assim, tomara que amanhã não tenha aula no Alcida. Né? Aí eu olhava, tinha. Falei, meu Deus, tomara que não seja na 7ª série. Era. Falei, vai ser muito azar se for na 7ª C. Quando eu bati o olho e achava a 7ª C, Vinícius, eu parava de fazer tudo que eu estava fazendo, porque eu ia estudar. Eu ia correr atrás de livros para estudar, porque eu tinha um aluno na 7ª C, esse cara infernizou a minha vida, bagunçou o coreto completo. Até hoje ele bagunça meu coreto. É mesmo, tio? Porque esse menino, chamava Álvaro,
Chaine Prates, 14 anos. Ele lia tudo que eu pedia para ele ler. Não tem problema nenhum. Mas o danado lia também tudo que eu não pedia. Então ele estava sempre na minha frente. Eu chegava na sala, bom dia, vamos começar. Ele falava, Tião, uma questão. Eu falei, pronto. Eu estava lendo fulano de tal, eu queria falar sobre, comentar a respeito. Eu falei, bom, eu não li, Álvaro, então eu tenho que ler, né? Você me empresta esse livro ou traz isso para te ler. Então ele trazia os livros e a gente começou, né? Ele levar todo mundo a ler e trazer aquele negócio. É claro que o programa ficou todo bagunçado, ótimo, né? Ele falou, a gente podia fazer debate aqui no sábado e domingo para ganhar tempo, a gente podia fazer prova oral, a gente podia sentar. Pode, Álvaro, do jeito que você quiser, vamos lá, vamos fazer. Não. Mas eu tinha que acompanhar. Muito bem. Um belo dia eu chego para dar aula de manhã, aí vejo um movimento danado de carro, né? Uma escola no Sion. Falei, o que aconteceu? Não está na hora de a aula terminar? Né? Eles falaram, tem um problema. Eu falei, qual que é o problema? Foi o Álvaro. O que aconteceu qual? O Álvaro morreu. Como morreu? Eu estive com ele há 2 dias atrás, 3 dias atrás, sei lá. Eu falei, morreu, nós estamos indo para o velório. Aí eu fui para o velório. Chegando lá no velório, no Parque da Colina, um casal se aproximou e falou assim, o senhor é o professor Tião Rocha? Eu falei, sou eu. Nós somos os pais do Álvaro. Eu falei, o que aconteceu com o Álvaro? O Álvaro se matou. Se jogou de um alto de um prédio. Que é isso, Tião? Eu falei, que é isso? Por quê? Eles falaram, essa é a pergunta, professor. Por que o nosso menino se foi? Se matou. Se jogou. Então, nós procuramos papel, recado, bilhete, coisa escondida, falamos com os amigos, estamos tentando desde ontem. Mas aí, professor, disse a mãe dele, o Álvaro falava no senhor todos os dias. Todo dia ele falava na hora do lanche, na hora do jantar, na hora que ele estava junto, ele falava, que o professor Tião Rocha é o cara. Ele vai ler comigo, eu estou lendo um texto assim, nós vamos ter um debate e tal. Pá. O senhor era íntimo da nossa família sem a gente se conhecer. Então, professor, responda para nós, por que o nosso filho se matou? Eu falei, não sei. Eu falei, como não sabe? Eu falei, não sei. Eu falei, bom, se o senhor não sabe, ninguém vai ficar sabendo. Eu falei, bom, desculpa, mas eu não sei. Eles saíram para um lado, eu saí por outro, fui chorar, e chorei, e muito, muito, muito. E fiquei tentando, matutando comigo, tentando. O Álvaro me disse que ele ia fazer isso. Em algum momento ele disse. Depois eu tive certeza que ele me disse. Só que ele me disse isso com piscadelas. E eu não percebi. Passei batido. Perdi a chance. Um dia eu cansei de pensar nisso, eu ia ficar louco. Falei, não certo, perdi. Outra questão. O que eu faço agora com a minha vida? Plano A é mudar de profissão, né? Arranjar um outro emprego, outra profissão, quem sabe no comércio, na indústria, né? Um balcão na frente assim, para separar eu dos outros, que aí você vai indo ali, leva, 6 horas da tarde você fecha, baixa a porta. Quer dizer, pronto. Né? Eu não vou correr mais esse risco. Né? Ou plano B, eu volto para a sala de aula. Mas se eu voltar, eu nunca mais perco um jovem. E eu fiz a opção B, né, Vinícius? Eu sou louco. Né? Eu fiz a opção B, voltei. Mas eu não perco nem de jeito nenhum, nem com a vaca tussa. O que mudou? Mudou tudo. Para a nossa sorte e para o mundo, para as crianças, para os jovens do Brasil, você fez a opção certa. Eu mudei. Porque mudou tudo, sabe por quê? Eu mudei. Sabe qual que é a importância daquele conteúdo de história moderna e contemporânea, de unificação da Itália, unificação da Alemanha, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Russa, crise dos Balcãs, etc., a crise da Bolsa de Valores? É nada. Essa história pronta, acabada, está zero, não tem de interesse. Porque antes dessa história eu tenho outra, muito mais rica, muito mais próxima, do meu lado, que é a história dos alunos, das pessoas com as quais eu convivo. Então, naquele momento antes de conhecer a história do mundo, eu preciso de conhecer a história do outro e aprender essa história.
e aprender ela intensamente. Fazer uma leitura, inclusive, aprender as piscadelas disso. Isso me deu, né, a força suficiente para voltar a encarar e a mudar radicalmente o meu jeito. Então, isso faz parte do meu desafio, na minha função social de educador, aprender o outro e fazer uma leitura densa. E um dia, eu tive uma outra sorte. O Álvaro virou um anjo da guarda, né? Quando eu falo que ele está do meu lado, ele está aqui. Onde eu vou, ele vai comigo, me enche o saco. Tal. E eu não quero que ele vá embora, porque ele faz parte da minha vida. Ele está, né, introjetado, né? Ele faz parte de mim hoje. Mas um dia eu descobri um livro do Eduardo Galeano. Todos nós conhecemos muito, né? Infelizmente, falecido há uns anos atrás, escreveu obra. Hein? Argentino também? Uruguai. Uruguai. Escreveu coisas maravilhosas. E ele escreveu um livro chamado O Livro dos Abraços. Né? Ele andou pela América Latina, conversando com as pessoas, ouvindo causos e casos e tal, e escreveu um livro, que é Um Grande Abraço, é um nome simbólico lindo, maravilhoso. E ele escreveu, tem um conto, deve ter um parágrafo, assim, 10 linhas, que ele botou assim, a função da arte. É uma historinha, que é o seguinte: Diego não conhecia o mar. O pai o levou para conhecer o mar, viajaram, pegaram o carro, viajaram, chegaram próximo da praia, desceram, caminharam pelas dunas de areia e chegaram diante do mar. O garoto parou de frente para o mar, ficou ali parado, estático, mudo, em absoluto silêncio por muito tempo. Muito e muito tempo, sem uma palavra, sem nada, só olhando. E depois de muito tempo em silêncio, ele virou-se para o pai e fala assim: me ajuda a olhar? Pronto. Acabou a história do Galeano. Ele chama isso a função da arte, que eu acho isso precioso. Precioso. Né? Eu acho que você, diante da obra de arte, é isso. Você precisa, né, de... Muito legal. Só que eu não tenho essa sensibilidade, né? Eu tenho uma curiosidade danada para saber o que será que o pai respondeu. E aí eu escrevi, na época, para o Galeano, né, como é que eu queria mexer no texto dele, mudar o nome, e aproveitar e continuar a história por minha conta e tal. E ele autorizou que eu utilizasse isso, né, nas minhas coisas de educação, e eu chamei da função do educador e completei a história. Né? Provavelmente, um pai faria assim: vai olhando aí, né? Eu vou ali sentado ali na barraca tomando a cerveja, depois a gente conversa. E dava logo uma podada, cortava o assunto. Né? Ou então, né, quando ele escutasse assim, me ajuda a olhar, ele ia falar assim: aqui, depois, se não chegar em casa, você pergunta para sua mãe, né, ela que gosta desse assunto, pronto, você dá uma terceirizada. Ou então, depois você pesquisa lá no Google, ou então ele resolvia dar uma aula, né, sobre geografia marítima, sei lá. Mas o que eu acho que um pai ou um educador deveria responder, né, porque não é uma pergunta, é uma afirmativa, é me ajuda a olhar, é uma convocação, ele deveria responder: me ensina o que você viu, porque aí se estabelece uma relação. Eu acho que quando você faz isso, né, se estabelece uma caixa de diálogo e tal. E é isso que todo jovem que está em qualquer situação, ele vive. Ele vai para a escola, ele procura as pessoas e ele diz para elas, não precisa dizer, está implícito, está desenhado nele: eu vim aqui para você me ajudar a olhar. Eu preciso que você me ajude a olhar. O que a gente precisa saber é o seguinte: então me ensina o que você viu. Tá? Porque aí nós vamos estabelecer se nós vamos olhar um para o outro, vamos olhar os dois para frente, vamos olhar diferentes, vou olhar para dentro, para fora, para cima, dos lados e tal. Esse é o ponto fundamental. Quando você faz isso, você percebe que entender esse jovem, né, que caiu nessa situação é porque ele já esgotou todas as oportunidades que lhe foram dadas, porque não foram as que ele precisava, foram as oportunidades que o sistema deu para ele, achando que resolvia, mas não era nem no tempo, nem no ritmo dele. Ele não percebeu.
E aí eles foram caindo, foram perdendo. E aí tem um problema, um desafio que é para toda a questão da juventude. Esse é, por exemplo, o meu desafio aí na região do Rio Doce, né, que nós estamos fazendo com 5 cidades na bacia do Rio Grande, que é um projeto de juventude. Juventude vem de juve, jovem. Juve, em grego, significa Júpiter. Júpiter é aquele deus da mitologia que tudo pode, né? O greco-romano é o Zeus, poderoso, ativo, porra louca, vamos que vamos passar por cima, e vamos que vamos. Isso é o jovem. Isso é o jovem. Isso significa que o jovem ele não pode ficar muito, né, parado só num tempo. Né? E aí nós falamos de outro elemento. E quem nos deu esse outro elemento foi Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que só existe um tempo que chama o presente. E as pessoas vivem no presente do passado, outros no presente do presente, outros no presente do futuro. Né? O jovem vive no presente do presente. Ele está com problema. Ele tem que ficar muito pouco tempo no presente do presente. Quando ele fica só no presente do presente e não consegue, ele vai perdendo. A autoestima vai diminuindo. Um dia ele vai perdendo a mais-valia vira menos-valia, a autoestima vira o autodesprezo. No dia que cai no autodesprezo, a vida fica burra. E aí ele começa a apelar para tudo. Porque qualquer um que oferece alguma oportunidade, ele se agarra. Porque o que lhe foi prometido não foi cumprido. Porque ninguém entendeu a demanda, a piscadela e tal. E aí o crime, a droga, as oportunidades do roubo, são soluções para ele que não resolvem. Mas é onde ele é a tábua de salvação para quem está se derretendo. Eu vivi isso muitos anos em Moçambique, com os jovens moçambicanos, né? Porque eu tive que aprender a fazer uma leitura, porque se dizia que Moçambique era o terceiro pior país do mundo em IDH, e aonde tinha um alto índice de mortalidade, etc., o grau de fome muito grande. E quando eu fui viver lá e trabalhei muitos anos na formação de educadores que trabalhavam com crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra, né? Eu tive que aprender uma coisa que não se aprende na universidade, em lugar nenhum, que é oftalmologia social, que é fazer leitura, né, de fundo de olho das pessoas para entender o tempo que os jovens permaneciam. E eu percebi que a maioria dos jovens não morria de fome, eles morriam de uma doença que não tem dor física, né? Porque a dor que eles têm não é física, é por dentro, né? Que chama-se melancolia. A dor na alma, é a falta de sentido na vida, é né? o É a falta de razão para viver. Então, aqueles jovens eles eram que nem uma pedra de gelo. E as coisas foram acontecendo e foram derretendo. Um dia eles viraram uma poça d'água. 3 dias depois da poça d'água, chegar lá, tinha evaporado. Eles foram ficando invisíveis, porque eles não conseguiam encontrar sentido na vida. E aí o que eu tinha que fazer com eles era encontrar sentido, né, no tempo, tirá-los do presente, porque eles só viviam esse tempo, e construir presente do futuro, que é onde o jovem tem que ir, a juventude tem que ir, o Júpiter tem que ir para lá. Só que lá era um problema, né? Às vezes, Vinícius, eu passava, né, conversando com eles, tempo, e provocando, o que nós podemos fazer, gente? Né? E amanhã, etc., não é difícil. Um dia, numa roda, né, eu falei, e amanhã, o que nós podemos fazer? Não saía nada. Aí um gaiato lá falou assim, eu acho que amanhã a gente podia roubar a casa de seu fulano. Eu falei, ótimo, já temos um projeto. Né? Eu vou ter que arranjar um plano B, né? Porque senão amanhã eu vou virar um ladrão. Entendeu? E aí, você escapar, como vai fugir? A gente tinha que inventar outro plano. E aí foi um processo, sabe, assim, nossa, essa mesma experiência eu tive lá no Jari, né, na Amazônia, que era a maior favela fluvial de palafitas que nós já tivemos. Fui trabalhar com jovens que viviam lá no Beiradão, né?
que se matavam uns aos outros com terçado, porque não tinha expectativa de vida, porque bestamente era encontrar um ponto de apoio. Aonde é que eu pego esses caras? Onde é que está o pão do doce? Né? Para cada lugar foi um jeito diferente que a gente teve que aprender. Em Moçambique, um dia o menino me deu a piscadela. E eu falo assim, por que você sai de casa, companheiro? Falei para ele. Ele falou, eu saio de casa em busca do meu carril. Eu falei, carril? Eu falei, mas carril não significa, não é pimenta? Tempero? Ele falou, eu busco uma pimenta para botar na língua para dar gosto, a vida ter algum gosto. Então, o meu jeito lá era encontrar todo dia uma pimentinha, uma coisa que pudesse no dia seguinte ter gosto. Pá, pá, pá. No Jari, eu fiquei 3 meses para juntar os meninos das gangues. Eram 9 gangues que viviam dentro do Beiradão, né? Das palafitas. O esporte preferido deles era se cortar de terçado, que é aquele facão que você usa torto para você entrar na mata. Então, eles cortavam uns aos outros nos fins de semana. Ficava boiando pedaço de jovem. E eu fui atrás disso. Eram 9 gangues, de meninos de 12 a 25 anos. O dia que eu consegui aproximar dos meninos, eu falava, ô, moçada, eu queria uma conversa com vocês. E eles falaram assim, o que o senhor quer? Eu falei, eu queria bater um papo. Mas, senhor, qual que é o assunto da palestra? Eu falei, não é palestra, é uma conversa. Mas qual que é o assunto da aula que o senhor quer dar para a gente? Eu falei, não quero dar aula, eu quero uma conversa. Mas qual é o assunto? Eu falei, sobre a gente. Porque eu não tinha o que conversar. Eu queria conversar com eles. Vamos marcar amanhã? Vamos. Então, pode ser que hora? 4 horas da tarde? Aonde? Lá perto do bambuzal ali do seu cliente. Está combinado. 4 horas eu chegava lá. Não tinha ninguém. Ninguém. Esperava, 4h30, 4h15, 5 horas eu saía de lá. Na coisa de 5, encontrava com eles. Hoje, nós não marcamos uma reunião, mas qual que é o assunto mesmo da palestra? Eu falei, não, nós queríamos ter uma roda para conversar com vocês, pô. Né? E aí marcava outro lugar, mesmo jeito, não aparecia ninguém. Um dia eu estava dentro do Beiradão, uma noite, que nós tínhamos marcado uma reunião na casa da dona Carmen, 7 horas da noite, eram 8. Falei, dona Carmen, mais uma vez os meninos não vêm. Ele falou, aí, estão todos ali, ó. Aí eles ali escondidos ali, ó. Ali, ó. Tem um no barco, tem um naquele casebre. Tá tudo te olhando. Você viu aquele pequenininho que passou aqui 2 vezes? Pois é, irmão daquele grande. Né? Aí eu percebi, né? Que eu era, né? Um corpo estranho, que não avisava, não falava o que queria, e que eles tinham um maior receio. Qual é desse cara? E aí eu percebi que eu estava fazendo a pergunta errada. Um dia eu sentei com eles, encontrei com eles, falei, moçada, é o seguinte, desculpa, hein? O que vocês gostam? Eles falaram, a gente gosta de futebol. Eu falei, de futebol eu gosto também. Mas eu não gosto de conversar, não, eu gosto de jogar. E eu sou bom de bola, hein? Nós também somos, mas a gente não tem bola. Eu falei, bola eu tenho. Você topa? Então vamos, onde pode jogar? Tem um campinho lá perto lá da plantação lá, do seringal. Falei, então vamos lá. Que hora? 4 horas. Assim de gente. E aí jogava bola. Até 4, até 6, 7, até escurecer. E amanhã, outra vez, ó. Continuar o jogo, mais futebol. E assim eu jogava todos os dias. E aí, depois daqueles dias, eu falei assim, bom, eu estou convidando a gente para tomar um suquinho, né? Vamos conversar. Ok. O que mais que vocês gostam? Aí um dia, falaram, além do futebol, eu falei, a gente gosta muito de música. Eu falei, opa, também gosto. A gente gosta muito de brega. Eu falei, bom, brega não, né, bicho? Ninguém merece. Mas eu não gosto de brega. Então, nós podemos, então, depois do futebol, trazer uma música. Então, vamos fazer o seguinte, é um brega seu e um clássico meu. Tá bom? Aí eu falei, você pode trazer seu brega, mas você vai ter que escutar um Pixinguinha, você vai ter que escutar um Beethoven, você vai ter que escutar, entendeu? Um clássico. E eles viam. E achavam interessantíssimo. Onde é que você arranjou essas coisas? Eu falei, menino, eu não sou, não. Tem 200 anos que esses caras estão tocando aí.
É mesmo? Pô, o que mais vocês gostam? E aí nós tínhamos só isso. Com o tempo, a gente podia conversar, jogava futebol, discutia futebol, comparava e tal, mexia nas regras do jogo, legal demais, né? A maioria era perna de pau danada, então eles tinham que, mas queriam aprender e estavam aprendendo, e estavam jogando e gostando, né? E havia o respeito naquele futebol, e havia a música, etc. Um dia um garoto falou assim: Tião, responda para mim, como é que você faz para conquistar uma moleca? Eu falei, como é que é mesmo? Ele falou, você ouviu muito bem. Não enrola, não. Como é que você faz para conquistar uma moleca? Eu falei, você não sabe, não? Ele falou, conquistar, não. Eu sei o resto. Transar, trepar, fazer, tudo eu já fiz. Mas conquistar, eu não sei. E eu falei, rapaz, então nós podemos conversar sobre isso. Mas me fala. Eu falei, não, você tem que se aproximar com um jeitinho. Como é que é jeitinho? Não, tem que ser... Você tem que fazer um cafuné, cara. Não é chegando. Ele falou, o que é cafuné? Eu falei, cafuné, assim, o carinho, assim. Sabe o que é isso, não? Aí comecei a perguntar na roda. Ninguém sabia o que era um cafuné. Aquela molecada, dentro de 20 anos. Falei, vocês não sabem o que é um cafuné? Então, amanhã, depois do futebol, depois da música, vai ter uma oficina de cafuné. O que é isso? Nós vamos conversar sobre afetos, cafuné. E nós íamos conversar sobre isso. E eles vinham. Um dia o rapaz falou assim, a gente podia trazer as molecas, né? Eu falei, traz. As meninas vieram. E falaram assim, qual que é o assunto? Eu falei, cafuné. Cafuné? É. Carinho, afeto. E com esses meninos não sabem fazer isso, não. Aí eles começavam a bater boca e tal. Resultado, eu fui entender por que esses meninos se matavam. Porque as meninas, as molecas, falavam com eles, olha, eu estou ficando com o fulano lá das Malvinas, mas você é aqui da gangue da Santarém, os meninos, a gangue das Malvinas não pode vir pegar, você não pode, eu vou furar o cara. Pronto. Elas provocavam. Elas que eram consideradas inferiores, elas eram provocadoras das violências entre eles. E elas começaram a falar disso. E aí eu comecei a procurar material desesperadamente para levar para essa turma. Não tinha material produzido, né? Material que falava de sensualidade, não falava. Tinha muita coisa de sexualidade, de coisa biológica. Eu queria sensualidade para discutir isso. E eu não tinha. Um dia eu consegui arranjar um filme da Idade Média, capa-espada, 2 cavaleiros medievais lutando pela mão da princesa, e lá no final eles têm a luta lá com as armas deles, e um ganha a mão da princesa e ganha o castelo e tal, tal. Na hora que terminou, botou aí na roda para todo mundo, uma garota falou assim, ô Tião, isso aqui está aparecendo aqui no Beiradão. Eu falei, por quê? Ela falou, porque esses meninos se matam por nossa causa, né? Porque eles querem ser os nossos donos, igual esse cara quer ser o dono desse castelo e o dono dessa princesa. Olha só. Eu falei, opa! Entendeu? Eu a deixa. A piscadela. E aí, ela falou, nós começamos a discutir aquilo, Elton. As reuniões de cafuné começaram a ter mais gente do que no jogo de futebol. Porque vinha todos para conversar. E aí nós percebemos que todo o desenho que estava lá não era para os jovens. Eles não tinham espaço naquela comunidade, nem para trabalhar, nem na escola, nem em casa, nem no lazer. E aquela cidade não oferecia para eles nada, a não ser polícia, que os perseguia. E aí, qual que é o ponto do nó aqui? Eu falei assim, a polícia, né? Que fica nos prendendo porque a gente não pode ir no bar, a gente não pode dançar na boate, a gente não pode entrar, a gente não pode beber. E aí tem que fazer escondido. Aí a polícia vai lá e dá batida e prende. Eu falei assim, então eu vou trazer a polícia. Eles falaram, se você trouxer, nós vamos embora. Eu falei, não, vamos trazer para jogar futebol, né? A gente resolve coisa do futebol, pô. Eles são pior do que a gente.
E aí eu fui lá no sargento, né? Convenci, expliquei a situação. Se ele tinha lá um time de futebol, ele falou que tinha. Eu falei, então vamos jogar contra a gente, né? Vamos bater a bola. E aí a gente deitava e rolava, né? Porque eles eram pior do que a gente, então a gente dava balaiada neles. Mas aí a gente convidava eles também para tomar um suco, para conversar. O sargento, e depois virou tenente, né? E que virou próximo, participava dos cafunés. E ele começou a trazer gente. E aí nós começamos a quebrar, eles começaram a falar quais eram os sonhos dele. E aí eles falavam, olha, já que aqui faz um calor danado, no Amazônia que não tem nada, um calor do cão, na época da seca. Se a gente pelo menos tivesse alguma coisa que a gente pudesse ser nosso de madrugada, porque em casa a gente não pode ficar, não tem jeito. E aí eles perceberam que a gente podia fazer pista de skate. E o tenente Miranda, né, que era o nome dele, ele começou a fazer isso com soldados, levar junto com os meninos a fazer isso. Depois ele foi embora para Macapá. E ele aposentou-se, reformou-se, voltou como capitão. A primeira alternativa que ele fez foi se candidatar a prefeito e ele fez um projeto, né, chamado Investimento de Gangues da Paz. Ele ganhou os votos desses meninos todos e o projeto deles era construir espaço de lazer para a juventude. E ele foi prefeito dessa cidade, governou com o apoio desses meninos. E a gente nunca teve problema, nem com os traficantes, até porque eu conversava com eles, mas não tem nenhum problema. No lixão de Vitória, onde eu trabalhei muitos anos, eu negociei com eles, sabe? Chamei para uma reunião, falei assim, eu queria uma reunião com vocês. Eles me olharam assim, sabe? Meio estranho. Falei, os senhores são empresários. Eles me olharam mais estranho. O senhor sabe o que a gente vende? Eu falei, o que você vende, o que você compra? Não interessa. Eu sei que você é um empreendedor, um empresário, você vende coisas que as pessoas compram, entendeu? Você tem o direito de vender, de comprar. O que você não tem direito é de explorar o trabalho infantil. Criança não pode trabalhar, só isso. Se você quiser contratar, contrata o pai deles. As crianças têm que se brincar e dizer, topa, você não acha? Você tem filho? Tem. Então pronto, manda seu menino lá para o projeto. Eles achavam estranho, no final eles concordavam. Eles perguntavam, você está precisando mais de alguma coisa? Eu falei, não, não preciso mais nada, não. Entendeu? Mas eu nunca vou te tratar como, sabe, um delinquente, nem nada disso, nem como um criminoso, não tem nada disso, não, cara. Imagina, se eu for considerar criminoso, né, os crimes contra a natureza, contra a humanidade, eu ia em Brasília e fechava a porta, né? Metade daquilo lá eu mandava para a cadeia. Né? Não precisa de longe, não. Então, era outro papo, entendeu? Então, hoje eu quero dizer isso com você, porque eu acho um desafio. Os nossos jovens, né, eles não são ouvidos na sua inteireza, no seu sentido, da sua plenitude, no seu tempo, no seu ritmo. Eles adoram aprender. Eles não gostam de estudar, claro, porque estudar é chatíssimo, porque a escola transformou o aprendizado numa chatice. Mas eles querem aprender. E quando eles são chamados, eles se transformam. Eu faço isso lá no interior do Maranhão. Nós estamos construindo, transformando cidades com jovens. Né? Em Buriticupu, em Bom Jesus das Selvas, em Bom Jardim. Esses jovens estão transformando cidades. Não tinha oportunidade, mas a gente percebeu que a gente podia convocá-los. Para fazer o quê? Para desafiá-los. Vocês topam? Essa é a pergunta. Vocês topam? Que tipo de coisa? Né? Vocês topam plantar 10 mil árvores nessa cidade aqui em 10 minutos? Eles falavam, tem jeito? Eu falei, se não tiver jeito em 10 minutos, eu nunca mais volto aqui. Vocês topam ou não topam? Toparam. Nós plantamos. Só que não eram eles, 70 meninos e jovens trabalhando. Eles juntaram. Nós juntamos 9 mil pessoas para plantar 9 mil, 10 mil árvores em menos de 10 minutos. Claro, que eles queriam ir para o Guinness Book, eu prometi que eles iam para o Fantástico, que eles queriam aparecer no Fantástico. E foram. Você vê Miranda. Esses meninos dessa escola hoje, Buriticupu, eles estão criando um centro de excelência em educação do campo. Tem um plano de meta. Ano 1, nunca mais vai ter caminhão-pipa. Nós vamos ter autossuficiência hídrica. Ano 2, nunca mais vai ter merenda horrorosa da prefeitura. Nós vamos produzir o próprio alimento. Ano 3, nunca mais nós vamos ficar pedindo dinheiro
como pedinte, como esmolando dinheiro. Nós vamos produzir a própria grana. Eles estão fazendo isso, né? Aonde? Começou isso na Casa Familiar Rural Padre Josino Tavares, Buriti-Cupum. Entendeu? Então, tem jeito? Tenho. Né? Agora, são outros caminhos. É outro jeito de fazer. É um jeito que pressupõe educação na veia, né? Fundamentalmente, com lógica absolutamente comprometida com desafios, com isso. Que coisa boa. Tião, eu vou te pedir permissão para ler aqui um depoimento. Claro. Não vai dar para ler de todo mundo, mas eu queria ler aqui uma fala do Rubinho do Vale, que ele diz o seguinte: além de padrinho de casamento, as primeiras apresentações que eu fiz na vida, ainda estudante, foram através do projeto de intercâmbio cultural entre o FCP, o FV, o FJF e o FMG, que o Tião viabilizou para mim, meu primeiro LP feito através do Fundo de Incentivo à Cultura do BDMG. Foi Tião que me deu a dica desse projeto e me ensinou a fazer o projeto desse primeiro LP. Meu disco Ser Criança, de 89, foi inspirado no projeto Ser Criança do CPCD. O CPCD foi meu parceiro em outros projetos e sou muito agradecido. Legal, Tião. Aí um reconhecimento do Rubinho. Muita gente aqui fazendo comentários breves, que vão ficar registrados aqui no nosso Facebook também. Você vai poder ler todos depois. Pode falar outros aí, ó. Pessoas queridas. Estou matando saudade aí há anos que eu não vejo. Não converso com o Rubinho. Conversar aqui através de você aqui é um presente, né? O professor Moreira está pedindo aqui para contar a história do menino que quis matricular o cachorro na escola. São muitas lembranças aí, e talvez a gente teria que ficar a noite inteira aqui, né, Tião, conversando sobre esses assuntos. São muitos casos, e eu não posso te exigir tanta coisa, senão você já fez muito por nós essa noite. Te agradeço muito. Eu queria apenas que você fizesse mais uma coisinha por todos nós que estamos aqui. Nós estamos aqui no ano eleitoral, prefeitos e vereadores vão substituir ou vão se reempossar nas gestões públicas nos municípios. O que nós, simples mortais, eleitores, cidadãos, poderíamos falar para esses gestores que vêm pedir o nosso aval sem apresentar currículo, que eles não apresentam currículo para nós, deveria ser, nós somos os patrões deles, eles deveriam apresentar, né? Eles são candidatos ao emprego, deveriam apresentar o currículo, mas não fazem isso. O que nós poderíamos exigir deles e dizer para eles: olha, só te confio o meu voto se você fizer isso pelo meu município? O que você nos aconselha a fazer? Olha, eu vou dizer, eu não acho que a gente tem que pedir currículo, não. Entendeu? Eu não quero. Eu não peço currículo de ninguém. Mas eu quero o compromisso das pessoas com causas. Eu acho que uma questão que deveria ter, e acho que seria ótimo, né, é se você estabelecesse para esses candidatos e falasse assim: o que você se compromete com que causa? Zerar o analfabetismo nessa cidade em 4 anos. Topa. Tirar todos, né? Diminuir em X% a mortalidade infantil neonatal. Zerar a violência contra a criança e contra a mulher. Né? Zerar a degradação ambiental. Eu acho que a gente tinha que apresentar para eles metas e planos ousados para eles se comprometer com causas, porque aí nós vamos juntar todo mundo. Eu acredito que nós, cidadãos, devemos fortalecer cada vez mais uma coisa que eu chamo de setor zero. Né? Existe uma lógica aí
de dividir, de criar primeiro, segundo e terceiro setor. O primeiro setor é esse, você fez diferença. É aquele estatal, governamental, onde estão alocados governadores, prefeitos, políticos e todas as instituições estatais, que é responsável por cumprir, né, a Constituição, etc, etc, etc. Muito bem. A gente chama do primeiro setor. Tem um outro que chama de segundo setor, onde estão as empresas, o capital, né, os grandes empreendedores, etc, etc. O mercado. E existe um terceiro setor, que é onde estão a sociedade civil, organizada, desorganizada, meio organizada, etc., sei lá o que seja, as ONGs, etc. E a gente foi treinado a ficar dividindo um território, né, em pedaços e dar atribuições para isso. Isso é muito bonito, não é? O professor Moreira vai gostar disso, é muito bonito para esse estudo sociológico. Não, né, Moreira? Ele vai gostar de discutir. Agora, para transformar um território, para pensar em fim de desigualdade, nós não podemos contar nem com o primeiro, nem com o segundo, nem o terceiro, nem ficar jogando para a culpa. Aí isso é o segundo setor, não, isso é empresário. A sociedade tem que fazer. Nós tínhamos que criar o setor zero. O setor zero não é comandado nem pelo governo, nem pelo mercado, nem pela sociedade. É pela ética. Por uma questão ética, a gente tinha que zerar alguns déficits. É uma lista enorme, mas pode pegar uns 5. Aí eu coloquei. Fome. Como é que a gente faz para ninguém morrer de fome nesse lugar, nesse território? Ninguém, mas ninguém mesmo. Né? Porque é uma questão ética. Né? Com tanta tecnologia, com tanta produção que a gente tem, com tanta capacidade de produzir alimentos, não é ético que ainda exista pessoas que passam fome. Não é uma questão financeira, distribuição de renda, falta de ajuda de emergencial, não. É a questão ética. Por uma questão ética, a gente podia zerar o analfabetismo, não perder nenhum menino, não deixar nenhum para trás. Também, por uma razão ética, porque todos os meninos podem aprender no seu tempo e no seu ritmo. Né? Por uma questão ética, você pode zerar, né, a violência contra a criança e contra a mulher, que é um absurdo, né, que ainda as pessoas acham que tem essa lógica da supremacia machista, homofóbica, etc, 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 que contra o feminicídio. Né? Por uma questão ética, você pode acabar com a degradação ambiental, garantir, né, a recuperação do solo, do plantio, das árvores. E por uma questão ética, você pode também zerar, né, outros compromissos, como a corrupção, por exemplo. Então, eu acho que a gente tinha que fazer isso. Né? Eu voto em você topa? Assina aqui, ó. Assina aqui. E nós vamos atrás. E nós vamos cobrar de você. Cara, cadê? Né? Zeramos o analfabetismo? Porque quando você falar que nós temos que zerar o analfabetismo, ele vai falar, a prefeitura só não dá conta. É isso que eu quero ouvir. É isso que eu estou ouvindo. Porque aí você vai convocar a aldeia. Né? E aí nós vamos ver o que é da nossa governabilidade. Nós, cidadãos, o que nós somos da nossa governabilidade. Eu acho que esse é o papel que precisa de ter a nova democracia, né? Uma situação, uma nova perspectiva, pensar uma nova economia, uma nova educação, é também pensar uma nova forma de governar. Então, eu sou assim, eu acredito nisso, eu quero convocá-los para a causa. E vou entrar em igual para igual. Não, porque eu não quero deixar na mão do prefeito e do vereador que ele resolva qualquer educação que eu quero para os meus filhos. Nananina, não. Nem pensar, entendeu? Eu quero sentar com ele, porque eu também sei fazer como é que eu faço isso. E eu quero ouvir deles, que nós juntos podemos fazer educação para todo mundo e não vamos perder ninguém. Como é que garante produzir alimentos para todo mundo? Sabe? Quer dizer, a experiência da pandemia mostrou o grande esforço que as periferias das grandes cidades, grandes centros, garantiu o movimento de redistribuir os seus recursos para que ninguém ficasse faltando. E continua fazendo isso, né? Garantindo isso. Esse exemplo de solidariedade, fazendo isso. Né? A gente vê, por exemplo, que instituições, né, que deveriam, elas não sabem fazer isso. Né? O MST sabe fazer, ué. Claro que ele sempre trabalhou no PVI, ele colocou arroz e distribuiu o orgânico para todo mundo, porque ele levou
ele está diretamente na canasta básica. Mas não é o produtor de soja, né, que ele vende commodity. Esse cara não sabe, né? O que ele sabe é ganhar dinheiro. Então, não dá, bicho. Então, nós temos que chamar todo mundo para estabelecer como é que eu transformo a sua riqueza em alimentos para cá, bicho. Mas nós vamos perder menino, ponto. Preservar da vida e a ética vale tudo para garantir, para te zerar esses déficits, que são questões éticas. Então, eu quero crer que a gente vai trabalhar para um mundo assim, né? Para cidades assim. A maior parte dos nossos municípios, dos nossos 5.000 e tantos municípios, tem menos de 50 mil habitantes. Uma cidade com menos de 50 mil habitantes, né, você não precisa de fazer recenseamento, né? Você faz chamada, né, bicho? Faz chamada. Você chama todo mundo num campo de futebol, né? Se não cabe todo mundo de uma vez, você faz de 2 vezes, você faz uma assembleia popular e convoca, moçada, né? Pronto. Vamos transformar isso aqui no melhor lugar do mundo para se viver? Vamos ouvir as pessoas, sabe? Vamos juntar o lado luminoso, vamos convocar o Deus, vamos fazer essas coisas todas em benefício do bem comum? Dá para fazer. A gente está fazendo isso, mas né, a gente percebe como aprendizado, né, que dá para se fazer essas transformações, de construir cidades educativas, cidades sustentáveis, comunidades saudáveis, né, de fazer cidades como transformar cidades, né? Mas você tem que garantir essa questão, né? Ou então você criar programas onde todos se envolvam, né? A gente trabalha, por exemplo, com 2 programas. Meu lugar é aqui, no território. Ou seja, o melhor lugar do mundo é onde a gente vive. Então, não adianta eu ter um lugar que eu formo gente para depois ter que mandar para ele viver, ser feliz na Europa, fora do Brasil, em São Paulo, nos grandes centros, porque a cidadezinha dele, né, não foi... Depois ele vai morrer de tristeza, de saudade, era lá que ele era feliz e não sabia. Meu lugar é aqui. A outra é cuidando dos tataranetos, né? Como é que a gente vai cuidar desse lugar para os que virão? Nós não vamos conhecê-los. Não importa se nós não vamos conhecer, nós vamos deixar o mundo melhor para eles. Como é que a gente trabalha isso, né? A gente dialoga o presente do presente e do presente do futuro. É trazer esses vereadores para pensar isso, não é? Para colocar isso na pauta. Não. Para cumprir a Carta da Terra. Olha, aqui vai ser, nesse aqui vai cumprir a Carta da Terra, pronto. Quem é que fala que não pode? Pode. Essa coisa, a humanidade já aceitou isso. E se fizer, o que vai acontecer? Vai ser um lugar diferente. Vai viver uma oportunidade única. E vai ser exemplar. E pode virar paradigmática para ser depois copiada, adotada, né, e referendada por outros. É isso que eu espero, né, e desejo profundamente que cada um de candidatos, cada um desses prefeitos, cada um desses novos políticos, eles se sintam comprometidos com causas e que nós, eleitores, façamos das causas também a nossa razão, né, do nosso voto e nosso compromisso político e cidadão. Legal, Tião. Te agradeço imensamente pelas palavras, pela experiência que você nos passou aqui essa noite, pelo carinho aí que você respondeu a cada uma das nossas perguntas, dos nossos participantes aqui também. Quero agradecer a todos os nossos participantes aqui também, de onde quer que estejam, né, de qualquer parte do Brasil, do exterior aqui também. Eu vi que tem algumas pessoas que moram no exterior, que estão aqui participando conosco. Quero agradecer em especial aqui a Gislaine, a funcionária, colaboradora aí do CPCD também, que nos atendeu desde o começo. A nossa secretária lá. Viabilizou esse nosso encontro aqui, tecnicamente, foi muito atenciosa, muito dedicada e carinhosa aqui com a gente. Deu o nosso abraço a ela também, viu, Tião? E quero convidar... Ela deve estar ouvindo, deve estar muito feliz, é sempre muito grato, né, pela sensibilidade, o cuidado e a cortesia, muito gentil. Sim, sim. E quero convidar todos vocês que estão aqui conosco, você também, Tião, a estarem conosco na próxima segunda-feira, às 9h30, que nós vamos conversar aqui, vamos receber aqui na nossa casa o Bilora, violeiro, cantador, escritor, contador de causo, uma pessoa também fantástica que tem muito a nos ensinar. E toda segunda-feira a gente aprende um pouquinho aqui.
Amanhã, às 8h30 da manhã, nós continuamos com o nosso programa aqui, comentando as notícias dos jornais, 8h30 da manhã, aqui no Facebook. E peço a vocês que vão no nosso canal também, no YouTube, Vinícius Cabral, Vinicast, e se inscreva lá. Lá vocês vão encontrar essa nossa conversa, outras conversas mais, e esses nossos comentários de notícia também. E vão nos ajudar com essa inscrição a que nós possamos liberar recursos do aplicativo, né, da plataforma lá do YouTube, para podermos fazer também essa transmissão direta de lá e daqui para outras pessoas. Tião, muito obrigado. Uma boa noite a você. Um bom prazer. Um bom dia das crianças, uma boa semana das crianças, provavelmente vocês estão comemorando a semana toda aí, né? E foi muito oportuna essa nossa conversa no dia de hoje. Muito obrigado, foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Um abraço aí a todos que assistiram, aos amigos, pelas palavras gentis e carinhosas, saudade, né, de reencontrá-los, amigos aí que foram falados, Rubinho, Moreira, Trópia, companheiros aí lá do Vale do Rio Doce, né, e todos aí que é um prazer, né? Tomara que a gente possa nos encontrar e nos abraçar e recebam todos um abraço mineiro, né? Um trabalho de tamanduá, entendeu? Mesmo antes daqueles, né? De quebrar as costelas, de muita energia, uma coisa boa. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Nós que agradecemos. Boa noite a todos, uma ótima semana para todos. Ser criança é bom demais, despreocupar com tudo que se faz, dar um pulo, um grito e uma risada, levar a vida bem vivida e bem amada.